dia! Mais uma Questão de Direito, o seu programa, a sua escola, é uma formação para você. O tema de hoje é baseado no seu pedido, um tema atual, um tema polêmico. E o Questão de Direito, mais que uma escola, também a intenção é levar conhecimento para você, um conhecimento neutro, não empurrado, não vendido, igual a mídia acaba vendendo algumas vezes, né? Então não é uma informação pronta, não é uma opinião, mas sim você entender o que está acontecendo. Questão de direito também é função social, tá? Então o tema de hoje é reforma trabalhista e terceirização. Reforma trabalhista e terceirização. Professor, reforma trabalhista por quê? Porque hoje, você sabe, está sendo discutido a questão da reforma trabalhista. Como ocorreu e está ocorrendo também com a reforma previdenciária, né? O Brasil, realmente sofrendo os efeitos da crise, começam a falar em reforma de tudo. Então até reforma tributária começa a falar também, em algumas situações também, está sendo discutido também. Mas hoje, atualmente, na mídia, o que está sendo mais divulgado é a reforma previdenciária. Nós tratamos sobre isso num programa anterior, um programa específico, mas também da reforma trabalhista. E dentro desse contexto da reforma trabalhista, também temos a reforma da terceirização. Por isso o nosso tema de hoje é reforma trabalhista e terceirização. Entendendo o que está acontecendo, é importante você lembrar, ou você pelo menos entender, que atualmente, na verdade isso aconteceu agora, bem recentemente, o projeto de lei 4302, esse projeto de lei acabou de ser votado pela Câmara dos Deputados. Foi votado, foi aprovado, né? E agora está na mão do presidente. O presidente vai sancionar, pode sancionar, né? E ele sancionando vai mudar muito em relação à terceirização atual. Professor, o que você acha disso? A minha intenção nesse programa, eu tenho a minha opinião formada, respeito a opinião de outras opiniões, mas você que vai analisar. Na minha opinião, tem um lado ruim e um lado bom. O lado bom que essa lei que está sendo votada, já foi votada na verdade, agora só falta sancionada, ela tem alguns pontos interessantes que devem ser analisados. Porém, não gosto da terceirização, acho que esse modelo pode ser perigoso também. Mas temos que analisar de uma forma geral. E você vai entender e você vai dar a sua opinião. A intenção é essa, é passar a informação de forma neutra, não de forma fabricada, construída com uma opinião. Não é, a intenção não é fazer igual a mídia, é te explicar e você vai ter a sua opinião de uma forma correta. Tá? Então vamos lá. Quando eu falo de terceirização, a CLT é realmente o instrumento que cuida dos direitos do trabalho, direitos do trabalhador. Dentro da CLT é chamado até de microsistema, porque a CLT não só cuida dos direitos materiais, o que é hora extra, o que é periculosidade, o que é insalubridade, mas a CLT também cuida da relação de contratos trabalhistas. A CLT também cuida não só disso, mas cuida de direitos específicos, ou seja, o adicional noturno. Então a CLT cuida do contrato convencional e cuida também dos adicionais, chamados adicionais. Dentro desse mundo do direito do trabalho, que é um ramo específico, direito do trabalho, a CLT também cuida do lado processual. Então da reclamação trabalhista, da defesa trabalhista, dos recursos trabalhistas, cuida também da justiça do trabalho. Professor, o que eu levo para a justiça do trabalho? Qualquer relação de trabalho. Relação de trabalho é o gênero de várias espécies. Dentro da relação de trabalho eu tenho a relação de emprego, eu tenho o serviço do estagiário, eu tenho do autônomo, eu tenho contrato temporário, eu tenho tudo. Então, na verdade, a Justiça do Trabalho hoje, com a Emenda Constitucional 45, uma emenda constitucional importante, muito discutida na época, emenda constitucional é a única forma que eu tenho de emendar, corrigir a Constituição Federal, os direitos do trabalho, os direitos do trabalhador realmente ficaram mais protegidos. Por quê? No passado, só podia levar o caso para a Justiça do Trabalho aquele trabalhador que era CLT, ou seja, o empregado. Então, o empregado poderia processar na Justiça do Trabalho, só o empregado. Quem era autônomo, não. Outros tipos de contratos também não. E aí, a partir da Emenda Constitucional 45, o que ocorreu? Ocorreu uma mudança dentro da Constituição Federal. Foi alterada a Constituição Federal e a Justiça do Trabalho hoje, atualmente, qualquer relação de trabalho, eu posso levar o caso para a Justiça do Trabalho. Inclusive dano moral, inclusive assédio moral, assédio sexual, inclusive indenizações, né? Então tudo eu levo para a Justiça do Trabalho. Tudo que é proveniente de uma relação de trabalho. Então eu não preciso mais discutir na Justiça Civil, mas sim na Justiça do Trabalho. Entendendo esse contexto, eu preciso falar para você que essa reforma trabalhista, que o pessoal está falando tanto, existem outros projetos de lei, não só um, mas outros projetos de lei da reforma trabalhista, porque a legislação trabalhista ela é antiga, né? Foi uma briga muito grande, né? Uma revolução
social, porque na verdade o trabalhador começou a ter direito na época do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, realmente a população, a sociedade, discutindo muito essa relação dos direitos do trabalhador, conseguiu, né, o decreto-lei, que é a CLT, criar os direitos do trabalhador. Esses direitos são importantes, porque até então, antes dessa legislação, meu Deus do céu, o menor trabalhava, a mulher recebia um valor menor de remuneração, absurdo, né? Então hoje, pelo menos essa CLT, muitas vezes não é cumprida, sabemos disso, mas já é alguma coisa, já temos para onde olhar e temos um fundamento para exigir isso na justiça. Então foi uma revolução, realmente. Mas a CLT, com o passar do tempo, a nossa CLT lá de 1934, né, a origem dela, com o passar do tempo, uma CLT que tem mais aí, meu Deus, 1940, né, para frente, mudou. A sociedade mudou muito, o conceito de família mudou, imagine o conceito de trabalho, mudou demais. Então a CLT realmente está desatualizada. Muita coisa na CLT está desatualizada. E aí, hoje, a Justiça do Trabalho, ela consegue levar a relação de trabalho, a relação de emprego, os direitos do trabalhador com súmulas. Súmulas são jurisprudências. Então, hoje, atualmente, a Justiça do Trabalho, ela consegue atuar, a Justiça vai julgar, não mais com a CLT, usa também, mas mais que qualquer outra coisa, as súmulas, ou Jotas, são jurisprudências, são opiniões formadas pelo Poder Judiciário. Dentro disso, nós temos até uma súmula, que é a súmula 331, que trata de terceirização. Hoje, atualmente, a Justiça, o que ela pensa sobre terceirização, e aí sim entrando no que a gente quer falar, entrando no conceito de terceirização. A terceirização, a Justiça, a jurisprudência, autoriza a terceirização atualmente, autoriza, mas não de qualquer atividade, só da atividade meio e não da atividade fim. Professor, não entendi, olha só. Toda empresa tem um objetivo, tem uma atividade fim, ou seja, uma pizzaria tem atividade fim. A atividade fim é a pizza. Professor, eu posso terceirizar o quê? Serviços que não envolvam a linha de produção da atividade fim, do objetivo da empresa. Como assim, professor? Olha só, uma escola. Uma escola, atualmente, hein? Atualmente não pode terceirizar o professor. Por quê? A escola vem de uma prestação de serviço. Essa prestação de serviço é o quê? A aula, o ensino, a educação. E quem dá o ensino? Quem é a matéria-prima disso? O professor. Então o professor não pode ser terceirizado. O que pode ser terceirizado hoje é sempre atividade meio e nunca fim. Fim é a finalidade da empresa, é o objetivo da empresa. Isso não pode ser terceirizado. A atividade meio pode, que é o que a gente está acostumado. Atualmente, o que pode ser terceirizado é o serviço de limpeza, é o serviço de portaria, segurança, também informática. Então, é o que é mais terceirizado. Olha que interessante. Então, atualmente, toda atividade meio pode ser terceirizada. A jurisprudência brasileira, a jurisprudência da Justiça do Trabalho, tem até súmula 331, pensa assim, atualmente. Com essa mudança, com esse projeto de lei 4302, a intenção, esse projeto de lei, só falta o presidente sancionar, né? Já está no finalzinho, já foi votada pela Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei modifica isso. Esse projeto de lei autoriza, olha que interessante, qualquer tipo de terceirização. Ou seja, deixa de ser só atividade meio, e passa, na verdade, só o meio que eu posso terceirizar, continua podendo terceirizar, mas a atividade fim também vai ser terceirizada. Ou seja, esse projeto de lei tem a finalidade, tem o objetivo de liberar qualquer tipo de terceirização. E a discussão está sendo essa. Professor, isso é ruim, vai acabar com a economia do Brasil, a pessoa vai começar a ganhar menos. Então tem uma discussão tremenda em relação a isso. Na minha opinião, acho também perigoso. Muita gente discute até em relação ao concurso público. Ah, professor, vai ter menos concurso público. A Constituição Federal, ela defende o concurso público, principalmente os cargos de gestão, segurança pública, né? Então as carreiras policiais, policial militar, policial civil, isso daí não pode ser terceirizado. Então, muita coisa não vai ocorrer a terceirização porque não pode. Mas não vejo como realmente algo interessante. Essa é a opinião do professor e respeito a sua opinião. Porque a terceirização, infelizmente, nós estamos pensando em duas empresas. A empresa que precisa do serviço e a empresa que contrata funcionários, trabalhadores, para prestar serviço para essas empresas. Quando eu falo de terceirização, eu vou lembrar que eu tenho uma empresa prestadora de serviço. Ela que tem os funcionários, ela que paga os salários e os direitos dos funcionários. A empresa contratada contrata essa empresa terceirizada, chamada como empresa-mãe, né? Essa empresa-mãe, essa empresa que presta o serviço de terceirização, ela recebe da empresa. Recebe da empresa, pega o funcionário dela e coloca lá na empresa. Terceirização, quero lembrar você,
que atualmente a terceirização pode ocorrer dentro da empresa que me contratou, eu sou a empresa que terceirizo, sou a empresa de terceirização, sou a empresa mãe. A empresa que me contrata, eu posso colocar o meu funcionário lá dentro da empresa, ou existe atualmente também a prestação de serviço lá na própria empresa. Então eu terceirizo o serviço e a própria empresa presta o serviço. Terceirização já existe há muito tempo. Tanto é que esse projeto de lei é da época do Fernando Henrique. Esse projeto de lei é de 98, não é algo recente. Esse projeto de lei, o 4302, é de 98, então é muito antigo. Terceirização, muito falado, muito discutido, um caso polêmico, é algo muito antigo, a verdade é essa, terceirização. Muitos países utilizam isso. Professor, mas qual que é a desculpa, qual que é o fundamento para isso, para essa modificação? O grande fundamento para essa modificação, para a aprovação dessa lei, é que essa terceirização aberta, ou seja, o fato de liberar a terceirização da atividade meio, fim, qualquer coisa, vai gerar mais emprego. Vai gerar mais emprego, então vai circular, a economia vai circular mais, vai gerar riqueza. Professor, qual que é a sua desconfiança em relação a isso? Tudo que dizem que pode ser provisório, e o fundamento é isso, dizem que isso pode ser provisório, pode não ser provisório. Nós temos exemplo disso, a CPMF, né? A CPMF, esse imposto, esse tributo, no início da coisa, era só provisório, para ajudar o país, recuperar a economia. E a CPMF ficou por mais de 10 anos. Então, é perigoso nesse sentido. Então, o grande fundamento é que é algo provisório, só para ajudar o país. Quem sofre a consequência da terceirização não é o empresário. Nós temos o lado bom e o lado ruim. O lado bom é para o empresário. Muitas vezes, aquele empresário que quer terceirizar, pode ser que o custo para ele seja bem menor. Mas a terceirização, para a grande população, vamos pensar na população realmente que presta esse serviço, vai sofrer as consequências, porque o salário sempre vai ser menor. Professor, e os direitos? São os mesmos, né? Porque a empresa mãe, a empresa que presta serviço de terceirização, ela continua tendo que fazer o vínculo empregatício, o registro em carteira, continua tendo que contribuir, contribuição previdenciária, continua tendo que pagar férias, 13º. Na verdade, ela paga os direitos. Mas nós sabemos que a empresa que terceiriza o seu serviço, empresa de terceirização, a empresa mãe, ela precisa ganhar. Então, na verdade, como que ela ganha? Ela cobra mais da empresa e paga menos. Quem vai sofrer a consequência é o trabalhador. Então, essa é a opinião do professor. Só que você precisa analisar de uma forma neutra. É a sua opinião. Você que vai dar a sua opinião. Você precisa entender esse contexto. Então, o projeto de lei 4302, de 2008, o grande objetivo desse projeto é liberar, autorizar qualquer tipo de terceirização. Dentro do contexto do projeto da lei, nós temos algumas coisas interessantes que devem ser observadas. A primeira coisa que pode ser observada é que dentro desse projeto de lei tem a obrigatoriedade da empresa que contrata o serviço terceirizado, se ela tem um refeitório, né? Ela tem um refeitório dentro dessa empresa. Os funcionários terceirizados podem almoçar e usar o refeitório da empresa. Na prática, isso acontece muito, não em toda empresa, não em todo lugar, mas tem lugar, tem empresa que fica, infelizmente, diferencia, né, o funcionário contratado do funcionário terceirizado. Então, tem empresa que tem um refeitório lindo, bonito, só os funcionários almoçam lá, só os funcionários contratados. Os terceirizados acabam almoçando numa salinha em outro local. Então, essa lei tem essa preocupação, pelo menos, com isso. Então, é um ponto que eu vejo positivo. Por quê? Não concordo com a terceirização, a abertura desse jeito, acho perigoso isso, mas essa lei, nesse sentido, tem esse ponto positivo. Pelo menos obriga a empresa que contrata, ou seja, a empresa que contrata o serviço da empresa mãe, da empresa que trabalha com prestação de serviço terceirizado, obriga essa empresa a tratar o funcionário com isonomia, ou seja, com igualdade. Então, eu não posso diferenciar o funcionário contratado com o funcionário terceirizado. Tanto é que o local onde todo mundo vai almoçar tem que ser o mesmo. Então tem algumas questões interessantes, né? Mas vejo o risco da terceirização, porque o trabalhador vai sobrar para o trabalhador que vai receber uma remuneração menor. Vai continuar tendo os direitos trabalhistas, mas vai sofrer uma remuneração menor. Outro ponto que eu vejo interessante nesse projeto de lei é a situação que já funciona assim na prática, a jurisprudência trata dessa forma, nós temos a responsabilidade trabalhista. Na responsabilidade trabalhista, olha que interessante, na terceirização, se a empresa que contratou o funcionário e entregou o funcionário para uma terceira empresa e vai prestar o serviço lá, se ela não paga, quem que é responsável? A empresa.
porque ela, a empresa mãe, a empresa de terceirização, ela que contratou o funcionário. E se ela não pagar, não tem condições de pagar, vai sobrar para a empresa que contratou o serviço terceirizado. É a chamada responsabilidade subsidiária. Esse projeto de lei também trata dessa questão. Esse projeto de lei, ele esclarece o quê? Que a empresa que contrata o serviço de uma empresa terceirizada, aquele funcionário que trabalha para a empresa de terceirização, se ele não receber dessa empresa os seus direitos, e se eu, empresa que contratei o seu serviço como prestador de serviço terceirizado, não fiscalizei, não tomei conta, não cuidei, eu vou sofrer as consequências. E quais são as consequências? A responsabilidade solidária. Ou seja, eu contratei você para prestar serviço, você é a empresa mãe, uma empresa que presta serviço de terceirização e você não pagou o funcionário que está prestando serviço para mim. Então quem tem que pagar sou eu. Eu vou sofrer as consequências. E as consequências disso é a responsabilidade solidária. Vou responder de forma conjunta com a empresa que realmente é empregadora. Então, isso também é um ponto positivo. Olha que interessante. Então, terceirização, como que funciona atualmente, professor? Funciona assim. Atualmente, só posso terceirizar atividade meio e não atividade fim. Então, ou seja, o professor numa escola não pode ser terceirizado. Isso hoje, né? Que mais, professor? O padeiro. Uma padaria tem um padeiro. A finalidade da padaria, a maior finalidade da padaria é vender pão. Então, o padeiro não pode ser terceirizado. Pode ser terceirizado a empresa para limpeza, o porteiro, o segurança, mas o padeiro não. Então, sempre atividade meio não pode ser terceirizada? Pode, só não pode atividade fim. Atividade fim não pode ser terceirizada. Isso hoje. Com essa mudança de lei, com esse projeto de lei que só falta o presidente sancionar, vai ocorrer o quê? A abertura. Vou poder terceirizar tudo. E aí, nessa situação, mora o perigo, porque o trabalhador brasileiro vai receber um salário menor. Os direitos são os mesmos, né? Porque essa empresa, que é chamada empresa-mãe, vai continuar com a obrigação de registrar, de pagar 13º, de férias, fundo de garantia, recolher o fundo de garantia, recolher também os tributos, no caso previdenciário, tá? Só que essa lei também tem alguns pontos interessantes. Um primeiro ponto que o professor destacou é essa relação de tratamento. Hoje, nós sabemos que na prática, existe essa questão sim, não toda empresa, mas algumas empresas no Brasil, infelizmente, tratam diferente, de forma diferente, o funcionário contratado e o funcionário terceirizado. Tanto é, um grande exemplo disso é na hora do almoço. Ó, você é contratado, almoça no refeitório. Você é terceirizado, almoça onde você quiser. Tem uma salinha lá no fundo. Então essa lei trata desse assunto, né? Então ela fala que tem que ocorrer uma isonomia. Então, não concordo com a lei, porém, dentro da lei, esse trecho é interessante. É interessante porque obriga a empresa a dar isonomia ao funcionário, ou seja, o terceirizado e o contratado possuem os mesmos direitos, tá? Isso é muito importante. E aí também, esse projeto de lei também trata de uma situação que é da responsabilidade trabalhista. Responsabilidade trabalhista é aquela situação que você é obrigado a pagar os direitos, né? Porque você contratou. No caso da terceirização, se você contratou uma empresa terceirizada, uma empresa mãe, porque você não quer contratar sozinho, né? Você não quer. Você acha que contratando essa empresa, para você é mais barato, você vai ter vantagem. Então, em relação a isso, quando você contrata a empresa mãe, mas não fiscaliza, o funcionário não está recebendo, né, da empresa mãe, da empresa que presta serviço de terceirização, quem que é responsável? Você. Então, nesse projeto de lei, a empresa que quer contratar, então você, divulga isso, hein? Você que é empresário, então já que vai ser aprovada essa lei, só vou contratar terceirizados. Cuidado, hein? Cuidado, porque você que vai contratar só funcionários terceirizados através de uma empresa de terceirização, se a empresa não for confiável, se a empresa não paga ninguém, quem vai pagar o pato é você. Então cuidado com isso. Então eu oriento você, essa lei provavelmente vai ser aprovada entre hoje e amanhã, tá para ocorrer, vai ser sancionada. Então, o trabalhador, eu vou dar uma dica jurídica aqui, e o empregador também. Para o empregador, não entenda que isso é a solução de todos os problemas, hein? Tem empregador que, infelizmente, é leigo, não tem conhecimento sobre o assunto de terceirização, está comemorando. Nossa, sensacional isso. Cuidado, hein? Cuidado, porque se você contrata a empresa errada de terceirização e ela não paga ninguém, vai sobrar para você. Ao trabalhador, o trabalhador precisa trabalhar, precisa sobreviver. Então, qual a dica que o professor dá para o trabalhador? Se você vai prestar o serviço para uma empresa de terceirização, com a aprovação dessa lei, pesquise. Pesquise. Hoje você pega o nome da empresa e solicita uma certidão que é chamada certidão trabalhista, certidão de execuções trabalhistas e certidão também de ações trabalhistas. A certidão trabalhista eu vou solicitar duas, hein? Execução
e ações trabalhistas. A certidão de ações trabalhistas equivale à certidão de distribuição cível, né? É para ver se tem ação trabalhista contra aquela empresa. E a certidão de execução é para ver se já tem, após a sentença, ação de cobrança, né? Ou seja, uma execução daquilo que o sujeito perdeu. Tanto a certidão de ações trabalhistas quanto a certidão de execução trabalhista, o trabalhador hoje, queira ou não queira, vai num colega advogado, né, pede para ele, não vai ter custo nenhum, solicita essa certidão. Porque se você vai trabalhar numa empresa que não paga ninguém, você vai sofrer as consequências, você trabalhador. Professor, é complicado, eu sei que é complicado. Quando você precisa do trabalho, você vai trabalhar e acabou, né? Só que hoje, com a aprovação dessa lei, qual que é a dica jurídica e com muito carinho que eu dou para você? Você vai ter que escolher a empresa que você vai trabalhar também. Porque não adianta você ficar empregado e não receber. Então, infelizmente, o trabalhador hoje vai ter que estar atento a isso, principalmente se for empresa de terceirização. Vai trabalhar numa empresa de terceirização? Faz uma pesquisa. Essa pesquisa hoje não precisa nem sair de casa. Você entra no site do www.trtsp, só muda o estado. É tudo TRT hoje, facilitou, meio padrão. Você entra no site da Justiça do Trabalho do seu estado, lá você vai em certidões, com o CNPJ, nome da empresa, você consegue fazer a busca. A busca, né, você vai solicitar a emissão da certidão, para saber se essa empresa tem muita ação trabalhista. Professor, mas que trabalho, sou trabalhador, eu sei disso, né? Infelizmente muita gente não vai fazer isso porque é leigo, não tem condições, não tem internet, mas a realidade é essa, né? Se você que está nos assistindo pode ajudar algum parente, ajude nesse sentido. Se acontecer a aprovação da lei, que me parece que vai ocorrer, porque só falta sancionar, é importante sim você saber onde está pisando. Você vai deixar o seu irmão, sua irmã, sua filha, seu pai trabalhar numa empresa de terceirização que não paga ninguém? Dá para descobrir isso. Dá para descobrir pesquisando se existem ações trabalhistas contra aquela empresa. Tá? Então, infelizmente, é uma realidade. Então, é a dica que eu dou. Para o empresário, né, para o empregador, cuidado, hein? Vai achando que isso é a solução de todos os problemas da organização Tabajara. Não é não, hein? Porque se a empresa terceirizada é picareta, não paga ninguém, vai sobrar para você. Então, cuidado. Muita gente está vendendo a terceirização, que é a solução de todos os problemas do nosso país, para o empresário. Né? Então, não é a verdade. Vai sobrar para o empresário também. Hoje, várias mudanças estão ocorrendo. Né? Nós temos o fenômeno da pejotização. Então, hoje, você não trabalha de forma terceirizada, mas a empresa obriga você a tirar o quê? O CNPJ, que é o MEI, né? Você pega lá, entra na internet, depois de 2 horas, nem isso, hein? Nem isso, você já consegue um CNPJ, o MEI. Tem muita empresa que não terceiriza, mas faz você tirar um CNPJ, faz você abrir empresa. Então, na verdade, terceirização realmente é algo que está sendo muito discutido, realmente não concordo, acho perigoso, acho problemático, mas fato é que nós já temos outras fraudes, outros meios aí que atrapalham a relação de trabalho. Uma delas é a pejotização. Tem muita empresa que só contrata funcionário, ou a maioria dos funcionários, com CNPJ. Professor, é uma fraude? Chega a ser uma fraude. Porque ele tem horário para entrar, tem horário para sair, né? Ele tem remuneração, tem todos os requisitos de um funcionário, tem todos os requisitos de um trabalhador, mas não é funcionário da empresa. Por quê? Ele é PJ. Ele, na verdade, entrega nota fiscal, né? Tem profissões que sim, isso é correto, isso é comum, uma prestação de serviço, isso é normal. E esse ME, na verdade, o sujeito ainda vai ter os benefícios previdenciários, ele está declarando imposto de renda, mas não em qualquer segmento. O mercado não pode fazer isso. Isso pode ser feito lá no serviço autônomo, né? Mas um mercado, uma grande empresa não pode fazer isso, ainda mais sendo uma atividade né? Uma atividade de objeto da empresa. Então, cuidado com isso, hein? Infelizmente, nós temos aí outras formas de fraudar os direitos do trabalhador, infelizmente, tá? Então, a intenção do Questão de Direito de hoje é você entender como funciona, e você vai ter a sua opinião. A opinião do professor, falei aqui, mas na verdade você vai ter a sua. A intenção do Questão de Direito é levar a informação em você de forma neutra, né? Não vendida, não entregue, como muitas vezes a mídia faz. Então, a opinião do professor é uma coisa, a sua opinião que é importante. Esse projeto, que já foi votado, esse projeto tem situações interessantes dentro do projeto, que é o caso da isonomia. Eu tenho que tratar o trabalhador terceirizado e o contratado de forma igual, isonomia, isso é importante, tem muita empresa que trata diferente. Essa responsabilidade, o projeto de lei trata também. Então, a empresa que contrata e não fiscaliza, vou contratar uma empresa de terceirização, vou deixar o funcionário trabalhar, se ela não pagar o funcionário ou não, o problema deles. Para mim, tanto faz, não é não.
Porque se tanto faz, vai sobrar para você, empresário, que contratou essa matrícula, essa empresa-mãe, que é a empresa que presta serviço de terceirização. Ou seja, vai sobrar tudo para você. A responsabilidade vai ser solidária. Então, dentro do projeto de lei, tem essas duas situações que eu vejo como positivas. A terceirização em si, liberar para todo mundo, que eu vejo como algo arriscado. Mas aí você tem o seu ponto de vista. Enxergando o lado negativo para os dois, para não falar que está puxando sardinha para um ou outro, para o trabalhador, o lado ruim, o lado negativo, vai receber menos. Para o empregador, o lado negativo, se a empresa que ele contratou de terceirização for uma empresa picareta, vai sobrar tudo para você, comerciante, empresário. Então, cuidado. Você muitas vezes vou só trabalhar só com terceirizado. Pode ser o fim, né? O fim da sua empresa, se você contratar a empresa errada. Para o trabalhador descobrir isso, vai ter que fazer uma pesquisa, certidão. E o empregador também, tá bom? A Lei 6.019 de 74 é benéfica para as contratações nesse momento? Seria, na verdade, uma só, né? Hoje, tudo é desculpa. O Brasil, quando está em crise, é um momento de criar tributos, é o momento de cortar direitos do trabalhador. Então, tem essa questão, sim. Mas a gente tem que enxergar a coisa conforme neutro, enxergar sempre o lado positivo e negativo. É um momento que pode interferir em tudo, hein? Então, na verdade, a terceirização no nosso país, essa autorização vai interferir até no serviço público, porque muita coisa vai ser terceirizada. Claro, cargos, né, cargos de serviços de segurança, cargos de gestão, isso não. Vai continuar tendo concurso do mesmo jeito. Vai cair um pouquinho, porque muita coisa vai ser terceirizada, principalmente aqueles cargos mais simples, que não são cargos de gestão. Então vai ocorrer uma mudança sim, nesse sentido. Então agradeço a sua colaboração aqui no nosso programa. Um grande abraço para você. Todas as empresas existem alguma ação, até as sérias? Vamos lá. Você, trabalhador hoje, se vai trabalhar para uma empresa terceirizada, você tem que fazer uma pesquisa. Se você não consegue fazer essa pesquisa, um advogado, um parente que tenha mais facilidade, é importante. Porque eu trabalhar numa empresa que não paga é ilusão, é melhor ficar em casa mesmo, né? Senão eu não vou receber. Então, toda empresa que tem ação trabalhista, cuidado. Uma coisa é ter várias ações trabalhistas, uma coisa é ter uma ação trabalhista só. Numa empresa, ter uma ação trabalhista, 2, 3, uma ou outra, pode ser normal. Às vezes o trabalhador ele acha que tem direito e não tem, vai descobrir depois. Então, quando você faz uma pesquisa de certidão, distribuição civil, né? Ou melhor, distribuição de ações trabalhistas e execução trabalhista, são 2 certidões que você vai solicitar na trabalhista. Atenção, hein? Certidão de ações trabalhistas e certidão de execução trabalhista. Se você percebe que a empresa é enorme, tem uma ação ou outra, é normal, né? Eu costumo dizer que a ação trabalhista, uma grande empresa, uma ou outra vai ter, mesmo pagando tudo certinho. Agora, o que não pode acontecer é você fazer uma pesquisa dessa e um monte de ação trabalhista. Por falta de pagamento, atraso de salário, aí tem algo errado. Uma ou outra é que nem motorista. Quem dirige no Brasil, nas grandes metrópoles, uma multinha ou outra vai ter, mas que dirija direitinho, né? Então, cuidado. Uma coisa é ter algumas ações, outra coisa é ter uma porrada de ação, tá bom? Então, com muito carinho. Então, se tem 1 ou 2 ações, deixa seu filho trabalhar, seu parente, seu irmão, ou você pode trabalhar. Não vai acontecer nada em relação a isso, tá bom? Então, 10, hein? Professor, a empresa que contrata obrigando o CNPJ, MEI, é uma forma de fraude à luz da lei? Legal. José, boa sua pergunta. Claro, tem muita empresa séria no nosso país. A gente tem que acreditar no bem. Né? Tem muita coisa errada, muita coisa ruim, mas tem empresa séria. Mas, infelizmente, tem muita empresa que não é séria. E uma forma de fraudar, é exigir que você, trabalhador, abra uma empresa. Tenha um MEI ou qualquer outro tipo de empresa. Porque ele vai falar assim, não, você só digita. Se você só digita, você está prestando serviço para mim, digitação. Então, na verdade, vou te pagar. Vou te pagar e você me dá a nota fiscal. É uma fraude, sim. Né? Então, claro, tem muita empresa séria que existe a prestação de serviço, é comum, você entrega a nota fiscal, você presta um serviço como empresário, comerciante, mas tem empresa que não. Professor, quando que eu vou perceber que é uma fraude? Você vai perceber como é uma fraude quando você tem todos os requisitos trabalhistas. Né? Então, você tem todos os requisitos trabalhistas, horário, subordinação, onerosidade. Então, você tem requisitos trabalhistas. Uma coisa é ter os requisitos trabalhistas, outra coisa é organização. Uma empresa que exige o CNPJ, exige nota fiscal, que tem aí um regimento interno ou uma organização, é para a coisa andar, para a coisa fluir. Né? Então, na verdade, não é uma fraude, pode ser só algumas orientações. Mas uma coisa é orientação, outra coisa é exigir. Não, você vai tomar advertência. Tomou advertência é subordinação. Então não pode ser CNPJ.
Ué, você é CNPJ, você presta serviço e toma advertência? Então, cuidado, tá bom? Sucesso! E a intenção do nosso programa, além de ser um curso de direito, curso de prática jurídica, é também trazer temas polêmicos de forma neutra para ajudar você a entender o que está acontecendo, e a gente tem que realmente ter mais conhecimento nesse país, é o que a gente precisa, conhecimento que ninguém tira de você, tá bom? Sucesso, um grande abraço, fui, tchau!